Morumbi. Ceni, boa noite. Hoje é uma partida em que você, claro, tem um desfalque antes da partida, ou pouco antes, que é o Diego. Você certamente teve que mexer tudo de última hora, uma coisa que não estava planejada. Aparentemente começa dando tudo errado. Você até chama os jogadores numa parada com o Jandrei no chão. Depois disso, a entrada forçada do Patrick muda o rumo das coisas. E o Luan lesionando. Duas coisas. Esse começo do jogo e a mudança. O que você já viu logo de cara para fazer a mudança? E mais um problema com lesão, uma temporada em que tem 3 competições e que você vive batendo nessa tecla. Bom, boa noite a todos. Eu acho que nós não fizemos realmente um começo bom de jogo. Aliás, o primeiro tempo, eu acho que foi... Se alguém poderia sair ganhando era o América. A gente não tem problema nenhum em admitir isso. Sofremos no sistema que nós adotamos. Achamos que o Pablo, com a intensidade que ele tem, poderia suprir. O Diego entrega pra gente, um jogador destro, de marcação e que tem boa saída por ser volante. Mas não encaixamos. Achei o time um pouco cabisbaixo, acho que um pouco até cansado, muitos, do jogo na quinta-feira à noite. A mudança ela ia acontecer naquele minuto, independente da lesão ou não. Eu acho que nós não estávamos conseguindo encaixar a marcação, estava ficando dos lados, eles estavam conseguindo virar, não conseguimos encaixar a marcação atrás. Para você ver como o Diego é um jogador difícil de suprir quando ele não está. E aí nós arriscamos voltar para um sistema que nós jogávamos há 5 jogos atrás e nós fomos melhor. Acho que desde a troca da entrada do Patrick nós melhoramos, sofremos menos e tivemos um pouco mais de posse, um pouco mais de oportunidade de gol, mas o América poderia tranquilamente ter vencido o jogo no primeiro tempo, até com placar mais do que um gol de diferença. Agora, nós já jogamos bem muitos jogos e tivemos chance de fazer 2, 3 no primeiro tempo e não fizemos. Então, assim, é importante que às vezes você vença mesmo não jogando bem. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, um jogo bem razoável, mas é importante você trazer a vitória mesmo. Nós tivemos, nos últimos 4 jogos, nós empatamos jogando melhor que o adversário. E hoje o adversário foi superior a gente no primeiro tempo, mas nós saímos com os 3 pontos. É importante, num dia que você esteja mal, tentar logicamente corrigir, melhorar, mas levar 3 pontos, principalmente quando é dentro da sua casa. Rogério, tudo bem? Boa noite. Rogério, há pouco o Miranda passou ali na zona mista, a gente conversou com ele. Hoje ele fez uma partida muito boa. E a gente conversou ali rapidamente sobre a situação dele, né? Que é uma sobre coisa, o quê? Desculpa. sobre a situação dele, que é uma coisa diferente. Ele que é um ídolo do São Paulo, e aí começam a surgir várias coisas, de que ele vai sair, de que ele não vai sair. Aí ele joga um jogo, joga muito bem, enfim. E você conhece ele além também de como treinador, né? Sim. Como que é o dia a dia com o Miranda? Você tem uma conversa diferente com ele por ter essa intimidade maior? E qual que é a importância também de manter o Miranda, de ficar com o Miranda? Queria que você falasse sobre ele especificamente. Bom, o Miranda primeiro fez, acho que ele e o Léo hoje fizeram um belíssimo jogo. O Léo fez um segundo tempo perfeito também, junto com o Miranda, acho que foram destaques do time. O Miranda é meu jogador, mas é meu amigo, meu parceiro de grandes vitórias, de grandes conquistas. Lembro que isso aconteceu em 2008, né? A última delas, tá? Nós estamos em 2022. 14 anos se passaram. O Miranda é um ótimo jogador, o comportamento dele no dia a dia, ele faz o melhor que ele pode, dentro do que ele pode. E sempre quando é requisitado, principalmente quando é para jogar numa formação com 3 zagueiros, nessa parte central, eu acho que ele vai super bem. Ele é um jogador para essa função, né? Hoje até, durante 60 minutos, ele exerceu uma linha de 4 e foi bem também na linha de 4. Talvez não consiga jogar todos os jogos, como jogava antigamente, mas é um jogador importante que eu sei que todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar dentro de campo. Ele teve nos últimos 3 jogos, tem coisas boas que ele fez e vai estar com a gente. Eu tenho contrato até dezembro, igual ele. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer. Aí é uma questão, o clube tem que ver, porque a minha projeção é até dezembro. É a mesma data do contrato dele, do Reinaldo, do Éder, de tantos outros jogadores. E aí, para a programação do próximo ano, o clube vai ter que decidir, né? Eu acho que ele tem capacidade, tem inteligência para jogar o jogo, mesmo já não sendo mais um garoto. Mas eu acho que ele é extremamente útil para a gente. Rogério, durante aqueles 30 primeiros minutos do primeiro tempo, pelo menos a gente na transmissão conseguiu reparar que alguns encaixes
do São Paulo não estavam muito longos, assim. Então o Pablo Maia estava tendo que sair demais da defesa para acompanhar, se não me engano, o Felipe Azevedo, o Everaldo pelo outro lado também com o Léo. E aí, eu imagino que você, durante a semana, os dias anteriores, você deve ter imaginado uma estratégia e que naqueles 30 primeiros minutos não deram certo. E aí quero que você entenda até a minha pergunta. Foi mais um problema de execução da ideia ou, de fato, o América Mineiro conseguiu extrapolar o que você imaginava que poderia dar certo naquele início de jogo? Eu acho que o América é um bom time, é um time competitivo e bem treinado. Você pode ver o Mancini, onde ele passa, ele faz bons trabalhos, tá? Ou seja, ele tem capacidade, essa é a primeira coisa. Ele foi para o Grêmio, nesse mesmo América, no ano passado, ele fez esse América subir. Então, eles têm um bom treinador do outro lado. Tem uma equipe que tem 24 horas a mais de intervalo entre um jogo e outro. É a segunda diferença. Uma equipe já bem entrosada, né? Nós tentamos fazer a formação, o Pablo era para estar próximo do Felipe Azevedo. Na maioria dos encaixes foi o contrário. Ele demorou para chegar e no jogo, no corpo, ele tomou bola nas costas 2 vezes no jogo. Nós tivemos que fazer uma adaptação de ontem para hoje, porque o Arboleda não está. Eu só tenho o Luizão, que é canhoto, e eu achei que ele ficaria... O Beraldo tem mais adaptação da base, jogar pelo lado direito, o Luizão é mais centro para a esquerda. Eu achei que ele ficaria muito torto para começar com ele como terceiro zagueiro. Não queria desmontar um sistema que vem, se não dando certo em resultados, mas vem em qualidade de jogo dando certo. Mas nós não conseguimos com o Pablo ter a mesma qualidade que com o Diego. E o Luan estava, acho que... o Luan, ele não está ainda pronto, sabe? E aí... Ele fez bons 60 minutos contra o Curitiba, mas ele jogou muito solto contra o Curitiba. Hoje ele jogou mais pressionado. E o Juninho, foi o Tony Anderson que jogou lá, né? Tony Anderson é uma referência, joga com menos movimentação. O Juninho já é um jogador muito intenso para ele acompanhar. Então, nós não conseguimos... Dentro do pensamento, as coisas tinham que acontecer de uma maneira. Nestor encaixando mais com o primeiro volante, seja ele o Cal, seja ele o Ale, que gosta para descer muito para jogar. Luan já esperando mais o Juninho, e o Neves já encontrando mais, seja Ale ou seja o Cal, quando o Ale desce, pelo lado direito. Muitas vezes o Neves atravessou, o Luan não conseguiu acompanhar o Juninho, eles tiveram um balanço bom de lado a lado, né? Os nossos laterais demorando um pouquinho para chegar. Então eles foram superiores a gente, e eu até imaginei. São muitas ausências. Às vezes as pessoas levam a mal o que eu falo. Sou muito grato pelos atletas que eu tenho. Eles desempenham o melhor deles. Eu falei hoje, nós não jogamos tão bem quanto outros jogos, fomos inferiores ao adversário e vencemos. Mas o futebol tem disso no futebol. Agora, eles entregaram o melhor que eles podiam dentro das condições que têm. Nós temos muitas ausências de meio campo, jogadores que são importantes para a gente. Hoje, 3 jogadores, vou te citar, que são, assim, Sara, Igor, Alisson. Então, assim... aí na zaga você pensa 3 zagueiros, mas daí não tem o Diego. Então você vai cobrindo uma coisa e descobrindo outra. Aí nas alterações você vê, o Rigoni tem que fazer uma função mais de meio campo. O Patrick entra para fazer essa função do outro lado, mas o Nestor já vem de 90 minutos no último jogo, cansa um pouco. O Colorado não tinha gás para jogar mais do que os 20 minutos que ele jogou. Ele já ficou cansado ao fim desses 20 minutos. Então assim... todo mundo quer que você ganhe o próximo jogo, mas tem que analisar. Nós não temos quando a gente precisa de uma velocidade, hoje o Rigoni entrou bem, até competiu bem, defensivamente ajudou bastante, ofensivamente pecou em algumas coisas, mas nós temos limites. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, o time entrega tudo que pode. Nem sempre consegue vencer, nem sempre consegue o melhor resultado, mas dentro do que tem, entrega tudo que pode. Luan não está 100%, Colorado voltando de lesão, Alisson fora, Sara fora, Igor fora. A gente fez o melhor que a gente podia no jogo de hoje, abaixo do que as pessoas imaginavam, abaixo até mesmo do que a gente imaginava. De positivo fica o comprometimento, a entrega de todos e a vitória. Esse é o que fica para hoje. Rogério, boa noite. Só para tirar uma dúvida, seria o Luan mesmo que sairia para a entrada do Patrick? Sim. Você falou da alteração. Sim. Em cima do Luan, dá para perceber que você lamenta muito quando você fala da situação do Luan. E era até algo que eu já estava pensando em comentar, mas antes mesmo do Luan sentir, enfim, vai fazer exames amanhã. Então, eu queria saber como é que é a tua relação com ele nessa tentativa de recuperar o jogador. Porque você, mais do que ninguém, sabe como é difícil para o jogador que está vindo de uma lesão grave tentar voltar à sua melhor performance. Então, como é que é a sua relação com ele?
Olha, eu tenho uma relação boa com os mais jovens, com os mais velhos. Eu tento sempre estar próximo deles, nas concentrações, conversar. Tento que mude um pouco, todo mundo saia do celular e converse nas mesas, jantar, almoço, café da manhã eu nunca vou, porque eu sempre durmo até... O único dia que eu posso dormir até um pouquinho mais tarde é o dia da concentração. Mas o que eu vejo no Luan é o seguinte, ele tem que... Ele vem se esforçando, mas ele precisa primeiro cuidar da parte física. O que é difícil se você não dá a bola para o cara, tá entendendo? Mas ele vai ter que fazer um trabalho muito direcionado à parte física primeiro, e isso requer muita força de vontade e abrir mão de muitas outras coisas. Isso, infelizmente, é necessário para quem teve uma lesão grave, né, para quem sente um pouco de dificuldade para entrar em condições plenas de jogo. Então, é um trabalho, eu não sei o caso dele, eles ficaram no final do ano indecisos entre ser um caso cirúrgico ou de recuperação normal no departamento médico. Eu acho que primeiro tem que ver isso, ele se dedicar na parte física, cuidar do corpo dele primeiro, e depois a bola ele já tem, ele sabe jogar o Luan, ele sabe fazer essa função. Ele vai ter que readquirir a parte física dele, porque você vê 60 minutos no jogo passado, 30 minutos hoje, e o jogador ele sente, e as pessoas não entendem às vezes porque você não põe um jogador colorado, estava lá no banco, ele fez o que ele podia nos 15 minutos mais acréscimos que ele entrou. Você vê que ele já vai fadigando no final, porque estava 20 e tantos dias parado. Então a gente não escolhe, porque a gente vê de acordo com a condição física de cada um o que é possível fazer. Jogo a cada 3 dias, 4 dias, e assim é bom estar atento, porque as pessoas esperam que a gente renda como outros times que têm uma fartura e elenco. Você pode ver, eu falo dos velocistas, mas todos os times têm jogadores rápidos na frente como principal opção de jogo. Hoje, América, Everaldo de um lado, Felipe do outro, concorda? E com vários jogadores machucados, velocistas dele, 3 velocistas fora. Você vê o Atlético Goianiense ontem contra o Fluminense, ou você vê o próprio Fluminense contra o Atlético, o Luiz Henrique fazendo. Nós não temos esse jogador específico. O nosso jogo é construção como um todo, é difícil você jogar 100% do tempo assim. Então eu tenho que dar muito mérito para eles de conseguirem manter o São Paulo onde ele se encontra hoje. E vai ser difícil se manter se a gente quiser enfrentar todas as competições. Hoje tínhamos 20 jogadores de linha para relacionar, dos 31 que começaram a pré-temporada. Boa noite, Rogério. Queria te perguntar duas. A primeira sobre a substituição logo no segundo tempo, né, quando você troca o Gabriel pelo Rigoni. Qual era a intenção? Porque são jogadores de características muito diferentes. E também a questão de de ter um jogo sem sofrer gol, né? Fazia bastante tempo no Campeonato Brasileiro o São Paulo não passava sem ser vazado. Só na primeira rodada contra o Atlético Paranaense tinha acontecido. O jogo que nós mais sofremos possibilidades de ter gol contra, nós não tivemos gol. Os jogos que nós sofremos menos, nós tivemos um gol sofrido. O futebol é estranho por causa disso. Hoje era para nós ter tomado gol e nós não tomamos. Em outro, contra o Curitiba, uma falta que bate na barreira, sobra para o cara, faz o gol. Então, assim, não existe uma lógica dentro do futebol. Hoje, o jogo do Campeonato Brasileiro que nós jogamos, que nós cedemos mais oportunidades claras de gol a um adversário. E nós acabamos não sofrendo gol. A outra pergunta, a Neves Nós mudamos o sistema de jogo, viemos para uma linha de 4, né, no minuto 30. E o Neves ele teria que fazer uma puxada da qual ele não é tão acostumado. Ele é mais um segundo volante, ele jogou muito por dentro. O Rigoni eu sei que não é tão bom defensivamente quanto o Neves, mas quando ele consegue receber a bola, ele vai te dar profundidade. Ou quando o lateral recebe a bola, ele vai dar profundidade, abrir espaço para o Luciano. E foi o que nós tentamos. E ele se doou na parte defensiva. Defensivamente eu gostei, eu acho que ele participou bastante. Ofensivamente, não teve a grande jogada, como foi, por exemplo, o jogo da Avaí, a melhor jogada que nós tivemos no segundo tempo com ele. Mas é um jogador que a gente espera que ele renda cada vez mais e seja uma alternativa de jogo para a gente. Rogério, boa noite. São Paulo ainda não perdeu no Morumbi no Campeonato Brasileiro e tem ótimos números, né? Números impressionantes nessa temporada jogando diante do torcedor. E me chamou a atenção uma reação sua no segundo tempo. Queria que você comentasse um pouco o fato de você ter virado para a arquibancada, pelo menos essa foi a intenção que eu tive, ou a visão que eu tive de você olhar para a arquibancada, abrir os braços, quase que pedindo para que a torcida jogasse junto naquele momento. A torcida sempre jogou junto com a gente e sempre, muito pelo contrário, nós subimos com o calor da torcida. E eu não sei se hoje era o frio do estádio, mas eu achei que o time estava começando a cansar e eu achei que era a hora do torcedor começar a comprar como foi os últimos
5 minutos de jogo. Então a gente percebe, você não tem mais troca para fazer. Os jogadores estão começando a cansar, o time está começando a baixar linhas. Então, naquele momento, você tem que contar com o apoio da torcida. A voz do torcedor ela é muito importante para a gente. O torcedor carrega esse time, como tem a média de público, como carregou durante várias rodadas nesse campeonato. Então, ali é o momento que você não tem mais troca, você está jogadores já no limite da parte física, e que o torcedor ele se faz importante com um grito na arquibancada, em conjunto. Não só a torcida organizada, que canta o jogo todo, mas o torcedor, de uma maneira geral, até para se esquentar do frio que estava hoje, né? A gente quer a participação dele, porque psicologicamente é importante para o atleta ouvir o grito do seu torcedor. Rogério, aqui, tudo bom? No ano passado, o São Paulo sofreu muito com as lesões e muito se falou, né, que tinha sido por conta daquele calendário maluco que a gente viveu no ano passado. O São Paulo não teve férias, só que a gente começa, né, a ver que as lesões estão voltando, mesmo com você. Não estão voltando. Uma lesão muscular, Colorado. O resto, todas as lesões por pancada, tornozelo, torção de tornozelo, torção de joelho. Lesões musculares não estão voltando. O Luan teve uma lesão no ano passado que eu acho que é uma lesão muito séria e que é difícil. Única lesão muscular. O Diego Costa, doutor? Não, o Diego Costa, prevenção. Nós contratamos um cara de ultrassom, doutor Alexandre, que é um cara que faz para vários clubes, é o melhor cara que eu conheci na minha carreira de ultrassom. Ele verificou um edema. Edema quer dizer cansaço, não quer dizer lesão. Pode ser que o Diego quinta-feira esteja em campo. Graças à contratação de um profissional como esse, lhe dá a possibilidade de você não botar o Diego hoje e perder ele por 3 semanas por uma lesão muscular. Então nós temos uma lesão muscular pela rodagem do elenco, por tudo isso. Todas as outras lesões, Sara, lesão de tornozelo, cirurgia. Thales, lesão de tornozelo, pancada no jogo contra Everton do Chile. Ok? Alisson, torção, joelho. Quem mais? Tem mais um. Nicão, lesão de tornozelo. Nenhuma lesão muscular, não tem lesão muscular voltando. São Paulo está investindo. Contratado 2 profissionais muito bons da base, 2 Filipes que trabalham. Eles estão já refazendo um departamento médico todo. Então o trabalho nesse sentido é bom. E vai existir muitas lesões musculares para frente, porque é muito jogo e é um elenco mais enxuto. Mas não voltou lesão muscular. O Luan tem uma avulsão na origem óssea e não é lesão muscular também. Então só tem uma lesão muscular nos últimos tempos. Acho que fica claro. Boa noite, Rogério. Ainda falando sobre o Luan, o seu feeling por ter jogado tantos anos, você acredita que essa lesão ela é para uma recuperação mais dependente de uma cirurgia? Meu feeling não vai tão longe assim, cara. Meu feeling não estudou medicina. Porque chegou a ser cogitado isso no início, quando ele sofreu essa lesão. Se fazia um tratamento... Não, mas aí meu feeling não chega tanto. Meu feeling, parece que eu tenha jogado, aí essa é uma pergunta a ser feita. Só para aproveitar também, Rogério, você citou dos desfalques, o São Paulo está chegando numa altura da temporada muito importante, com jogos decisivos, incluindo uma, entre aspas, revanche contra o Palmeiras, depois da final do Paulistão. O quanto esses desfalques afetam e também o fato de você não ter esses velocistas, esses atacantes de velocidade, o quanto isso atrapalha nas perspectivas do São Paulo, não só para o jogo contra o Palmeiras, mas também para o mata-mata da Sul-Americana. Sobre os atacantes, nós já estamos acostumados a trabalhar sem, porque nós não temos a possibilidade de contratar jogadores antes da janela abrir. Então isso nós já estamos programados e nós trabalhamos nesse sentido. Com relação aos desfalques, eu acho que eu não preciso falar da importância que tem um Sara, da importância que tem um Igor, da importância que tem o Alisson, da importância que tem o Nicão, da importância que tem o Arboleda, né? Da importância que tem um Diego que desfalca hoje. Eu estou te falando da base de um time que jogou muitas vezes a maioria dos jogos aqui. Então são todos titulares, jogadores que ou entram na maioria dos jogos, tem 70%, 80% de participação em jogos. Por si só, eu acho que a ausência deles, vocês viram hoje, nós infelizmente não fizemos nós poderíamos, se tivéssemos esses jogadores, também poderíamos ter um rendimento melhor, trocas que fossem talvez, ou o começo de jogo, mudar a maneira de jogar, jogadores com maior intensidade. Nós estamos fazendo aqui o que é possível, todos os jogadores, nossa comissão técnica, analisando sempre jogos, tudo, e nós estamos tentando fazer o melhor pelo clube, cara, dentro das nossas condições. Eu acho que tem sido um bom trabalho. Rogério, boa noite. Em relação ao futebol e a relação dele com a parte psicológica, né? Você gera um grupo muito grande
E a gente percebe exatamente a questão de se incomodar. O jogador acaba se incomodando quando joga bem e não consegue o resultado. Isso aconteceu nos últimos confrontos. O treinador também é assim. Você também, a gente percebe isso nas entrevistas. Queria saber que efeito você viu sendo gerado, esses resultados que não aconteciam jogando bem nos últimos jogos, e que efeito gera no grupo um resultado positivo vindo, mesmo quando a performance não foi tão legal. Psicologicamente, isso é incrível, como você vê todo mundo mais feliz numa noite de um futebol bem abaixo e com uma vitória, do que em noite contra o Curitiba, por exemplo, que nós tivemos 75% sendo dominantes do jogo, criando várias oportunidades e saindo frustrado pelo empate. Então, assim, é um doping, mais ou menos assim, né? Psicológico, a vitória, mas ele alerta para o futuro, né? Eu sempre falo, você vem jogando bem, mesmo que o resultado não venha, você sempre tem uma perspectiva. Agora, começam jogos em sequência, hoje era uma decisão, eu tive que tomar a decisão de colocar o Diego com risco de lesão, de sofrer lesão, ou poupar. O que você faz? Eu tenho que segurar o jogador. Se o cara aqui, o especialista, falou para mim, eu não garanto que ele consegue finalizar o jogo sem lesão. Ou se ele jogar hoje, provavelmente quinta-feira não consiga. O que o treinador faz? Ele tem que tomar decisões. A vida é feita assim. Só erra quem toma decisões. Quem não toma decisão está sempre tranquilo e não erra. Agora, nós estamos fazendo o possível. Assim, gera desconforto, crítica do torcedor, como se tivesse o melhor time do mundo. Como se tivesse, sim, obrigação de vencer todos os jogos. Gera críticas, gera vaias às vezes, gera frustração, né? Agora, eu acho que tem que fazer uma análise do que nós temos em mãos e do que a gente consegue apresentar em termos de resultado. São Paulo há 15 jogos não perde, eu sei que são muitos empates. 15? São muitos empates. Gostaríamos, e acho que tivemos hoje não, mas tivemos outras possibilidades de ter mais vitórias do que empates, e não conseguimos. O São Paulo às vezes cai de rendimento, mas será que você tem a peça certa para fazer a troca naquele determinado momento? Ou será que muitas vezes se faz a troca pelo cansaço? Você põe um jogador que você gostaria de ter um cara mais rápido para puxar o contra-ataque, mas põe um cara que não é daquela função, mas é um cara mais técnico, o Patrick, segura a bola, prende mais a bola. Às vezes você poderia ter um cara para... Então, assim, vamos fazer uma análise. Eu digo, o elenco é bom de se trabalhar, são caras trabalhadores, bom de se lidar no dia a dia, não tenho zero reclamação. Agora, algumas peças, eu não quero tirar ninguém, mas algum tipo de jogador falta para a gente, né? Hoje, o Diego não jogou. Nós poderíamos ter um zagueiro parecido com característica do Diego, como é o Léo, por exemplo, do lado esquerdo. Né? Miranda e Arboleda no centro jogam tranquilamente, qualquer um dos dois não incomoda zero para a gente. Mas é que essas funções cansam muito, eles pegam muito individualmente jogador, parte física deles. O Léo também está no limite, pendurado os dois com 2 cartões ainda. Aí você fala umas coisas que você vai poupar contra o Botafogo, para ter contra o Palmeiras, porque é um clássico, ou não. Você vai com tudo contra o Botafogo e pode estar sujeito a perder 2 jogadores por cartão e não ter alternativa para suprir a ausência com característica parecida do sistema de jogo. Tudo isso passa pela cabeça de um treinador, tudo isso a gente remoe, pensa todos os dias. Boa noite, Rogério. Matheus Poggioli, do Botafogo Esportivo. Após a saída do Marquinhos, como você também já citou, o São Paulo carece de velocistas. E eu queria saber de você como tem sido essa adaptação para que consiga suprir a ausência das velocidades pelos lados. Caio é a nossa alternativa, um garoto de 17 anos, que para mim ainda poderia fazer mais um ano de base para estar aqui no profissional, se desenvolver mais. É um ótimo jogador. Eu acho que tem um brilhante futuro pela frente, mas ainda é um pouquinho cedo, ele não está pronto, mas eu acho que passa a ser uma alternativa dentro do que nós temos. Rigoni, eu acho que é um jogador, não é um velocista, mas é um jogador mais rápido, condução, são as nossas alternativas. O Toró tem que compreender um pouquinho mais a parte tática para também ter mais oportunidades, né? Ele tem que entender um pouco mais o jogo, como funciona, assim como nós estamos tentando fazer com o André. Tentar fazer com que ele tem talento, mas ele tem que cumprir parte tática. O jogador entra com uma determinada função defensiva. Ofensivamente, tem liberdade. Defensivamente, ele tem que entregar algo para a gente. E é assim que a gente espera. E o Caio está na sub-20, né? Hoje nós optamos pelo Rigoni no segundo tempo para fazer um lado, para ter um pouco mais de velocidade, ser um pouco mais rápido. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa noite a todos.
notícias e informação. É na Arena Web, o canal do seu coração. A Arena Web não tem comparação. Arena Web, o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. Arena Web tem o melhor conteúdo garantido. É o seu canal do YouTube preferido. É o seu canal do YouTube preferido. Siga o nosso canal no YouTube e fique por dentro das entrevistas coletivas, vídeos urgentes e bombas do futebol. Siga-nos também no Instagram, @ArenaWeb_. E fique por dentro das notícias, transferências, memes, enquetes e sorteios. Arena Web, conectado com emoção.